Mas não é gratuito, você pode saber que é. Pensaria que era gratuito, né? Mas não é. Não é gratuito. Meus irmãos, é uma alegria imensa estar aqui hoje. Nem sempre podemos estar na casa dos filhos, dos parentes, mas nesta semana a gente resolveu passar aqui, final de ano. Quer dizer, poder estar compartilhando e vindo aqui, mas aí o meu filho falou: papai, o senhor quer pregar? Se ele perguntou se eu quero, falei: eu quero. Então eu vim aqui nesta manhã para falar um pouco. Eu estou feliz com o irmão Joel aqui, Joel Bueno. Conheci o irmão dele essa semana, outro irmão que estava aqui, que eu não sei o nome. Quem? Elias, é. E eu conheci o pai do Joel lá em Tupã, há muitos e muitos anos. Eu era bem jovem, né? Não quer dizer que eu fiquei velho, mas era bem jovem. E aí eu conheci Manuel Bueno, que era tesoureiro da Igreja Batista de Tupã, onde o meu sogro era pastor, que havia saído já há muito tempo. Mas o Joel, tenho que dizer, que ele me ajudou muito no livro. Ele colocou lá num aparelho lá e corrigiu tanta coisa, tanto trabalho. E vocês pensam que eu dei para ele o livro? Ele comprou. Comprou. Ele pensou que ia ganhar, não comprou. Mas é tudo brincadeira para começar o sermão de maneira agradável e feliz. Eu quero pedir que vocês abram a vossa Bíblia no livro de Gênesis, nesta manhã. Eu creio que eu não tenho muito tempo, por isso eu vou dar uma pequena assim passada nos momentos na vida de Jacó, com aplicações para a nossa vida cristã. Eu quero que os irmãos abram no Gênesis 26, e eu quero ler alguns versículos, e 28 em diante, para falar alguma coisa hoje, nesta manhã. Mas eu estou aqui, e antes de fazer a leitura, eu quero pedir um favor a você que veio nesta manhã, que desde já você comece a colocar o seu coração nas mãos do Senhor. Você que tem passado problemas, dificuldades, eu sei que a vida não é fácil. Eu estava sentado aqui, eu não sei, assim me deu alguma visão, estava pensando nesse texto, e eu creio que nossa vida tem muito a ver com a vida de Jacó. Então, é esse espaço de tempo que eu vou ter aqui, que eu quero falar com você. Mas você comece a orar para Deus falar ao seu coração. Gênesis 26, 28 a 34, de Isaac, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Você vê, nessa vida a gente às vezes quer ser amado e nem sempre é amado. Nem sempre. Tem pessoas que passam pela vida esperando algo e não vai acontecer porque há umas coisas que a gente nunca vai entender se não fosse por causa do nosso Deus. Agora o verso 29, Jacó
Eu não sei se ele fez esse guisado já pensando no que ele ia fazer. Mas dá a impressão que sim, porque o Jacó é um homem, antes de tudo, ele é um enganador. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegava do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado, por isso se chamou Edom, que significa vermelho. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito da tua primogenitura. Respondeu Esaú, estava cansado, não estava preparado, não estava pensando nas coisas espirituais. Presta atenção no que eu estou falando. Já Esaú não estava pensando nas coisas espirituais. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer, logo para que me serve, ou por que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó, agora ficará premeditado: jura-me. Primeiro, ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Logo deu a Esaú pão e guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito da primogenitura. Que o primogênito era aquele que havia de ser o sacerdote, receber porção em dobro da propriedade do pai. Muitas vezes a gente se esquece das vitórias, do que Deus está para nos dar, e a gente joga fora alguma coisa. Então eu vou procurar falar debaixo da ação do Espírito Santo sobre uns momentos da vida de Jacó. Jacó, saibam todos, nós que estamos aqui, nenhum outro personagem da Bíblia representa tanto nós como Jacó. Ninguém. Com nossos conflitos, muitas vezes internos, às vezes não somos entendidos, não somos amados, não alcançamos às vezes alguma coisa que a gente gostaria de alcançar, então há muito conflito. E aí nós vamos lá em cima, baixamos, e tudo está relacionado com a nossa natureza humana. Uma hora somos um gigante espiritual como Sansão. Arrancamos as portas de Gaza. Ninguém pode. Mas uma outra hora nós nos dormimos e aí alguém tira nosso cabelo, sei lá, alguma coisa, e furam os nossos olhos e nós passamos a ser escárnio dos vizinhos e carregamos, andamos com moinho de fazer farinha lá dos filisteus. Nossa vida tem esses altos e baixos. Ou às vezes nós nos aprofundamos nessa sórdida ganância de querer mais. Por isso muita gente não consegue crescer espiritualmente, porque ele trabalha, e ele não vai chegar. Não sei se alguém já ganhou tanto dinheiro que ficou satisfeito, ao ponto, eu estou bem, tal. Mas, quando Deus nos alcançar com a sua graça, como alcançou Jacó, que ele foi e a sua fé foi alcançada por Deus, e aquele Jacó, que era conhecido como enganador,
ele, quando ele vai e se encontra com Deus, porque a verdade toda da nossa vida é que às vezes a gente não encontrou ainda definitivamente com o nosso Deus. Ainda falta alguma coisa, algum lugar do nosso coração, da nossa vida, do nosso ser, que ainda não foi entregue. Eu já brinquei uma vez aqui que um homem vendeu uma casa e falou para o dono, que o homem que comprou, olha, eu te entrego tudo, mas aí tem um quarto que tem uma onça que o senhor não pode entrar. Cara, ele vendeu a casa, estava a casa vendida, mas tinha um quarto que tinha uma onça. Então ele não podia entrar naquele quarto. Muitas vezes a nossa vida é assim, tem um quartinho, sei que tamanho, tem uma onça lá, que Deus não pode, a gente não deixa Deus entrar. Então a casa era do dono, mas não era totalmente. E aí, esse Jacó, que depois vou comentar a coisa dele, chegou a tal ponto espiritual na vida dele, que lá em Gênesis 49, 10, por favor, procure. Ele, no momento de orar pelos seus familiares, o Jacó, abençoando os seus filhos, ele faz uma oração e no final ali, ele fala uma frase, uma sequência de palavras dizendo: o cetro, o bastão, que designa autoridade, soberania, que só podia se referir à pessoa de Jesus Cristo, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, conforme Paulo diz, que Jesus será exaltado e que sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Jacó não podia imaginar, mas pela visão de Deus através dele, ele conheceu e profetizou a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus, ela é agregadora. Ela pega pessoas que na verdade nem poderiam estar juntas, mas Deus faz uma coisa fantástica, um trabalho maravilhoso, e junta pessoas de todos os tipos, todas as raças. Eu quero me lembrar de um fato, não estaria aqui no meu script, mas eu acho que vale a pena buscar essa ideia. Os irmãos se lembram que já tinha passado, a Jacó, todo o povo estava lá no Egito, saíram do Egito, vai. Moisés liderou e chegou ao fim, ele entregou a liderança para Josué. Josué vem e ele está ali para passar e tem aquela dificuldade lá em Jericó. Aí Josué manda uns espias lá buscar, não sei, para ver como. E eles foram descobertos e entraram na casa de uma mulher, de uma meretriz, porque qualquer um podia entrar lá, para se esconder, mas se escondeu, o rei procurou, mas eles, pulando um pouco, fizeram um contato com a mulher. Quando a gente vier aqui, se você colocar um cordão vermelho na sua janela e nós destruímos Jericó, sua família será salva. Estou pulando para chegar no que Deus tem essa convergência, com esse que Deus não faz acepção de pessoas. Aí caiu Jericó, toda aquela história que nós sabemos, mas Raabe e sua família foi salva. Ela estava na família, no meio do povo de Israel, e apareceu. Não sei se vocês sabem, Raabe significa tempestade. Raabe significa tempestade. Mas quando ela está no meio do povo de Israel, encontra um príncipe
que de certa forma era um homem bondoso, chamado Salmão. E naquela junção de Raabe, Salmão, nasceu alguém chamado Boaz. E esse Boaz, que era então dessa descendência lá, veio uma mulher de longe de Moabe com a sua sogra Noemi, sem dinheiro, sem nada, estava passando fome, foi catar comida lá na terra de Boaz. E aliás, eu quero dizer uma coisa, muitos aí não sabem. Mas quando Ruth deitou nos pés de Boaz, ela fez uma cruz. Ela estava já profetizando. Era uma cruz. Ela deitou nos pés, ou seja, ela encostou o seu corpo nos pés de Boaz. Ela fez uma cruz. E daquele casamento nasceu Obed. E do Obed veio Jessé. E de Jessé veio Davi. E de Davi veio essa descendência, nasceu Jesus. Então, o Evangelho, Deus, é agregador. Se você se sente assim não pertencer, você pertence. Você pertence. Nunca pensa que você não pertence, você pertence. Quem estuda matemática sabe que pertence. Todos os diedros possíveis são possíveis de se fazer através para recompor uma teoria da integração. Isso é Deus fazendo. Nasceu Jesus. Aliás, quando o anjo aparece a Maria, ele fala, olha, seu filho vai chamar Jesus, que é uma espécie de transliteração de Josué, que tinha muito Josué lá no tempo de Jesus. Só que quando ele fala Jesus Cristo, Josué significa Deus é salvação, mas Jesus significa Salvador. Aí quando ele fala Cristo, ele fala Jesus Cristo. Cristo é o Messias. E quando ele fala o Messias, ele fala ungido. E quando ele fala ungido, ele vem com toda a carga daquele que é o Emanuel, que era o Deus conosco. Então, se você, por acaso, não sabe, Deus está com você, Deus conosco, Jesus está aqui para estar, é o agregador. Ele é o agregador. E uma outra coisa. Às vezes o estudante fica pensando o quê? Não. Só tem um. De todos os líderes do mundo todo, só tem um, que é o Filho de Deus, Jesus. Nem Maomé, nem Buda, é Jesus, Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Então não tem como, não, você vai falar, mas não, é Jesus, é o Filho de Deus. Então, quando você vai seguir a Jesus, você não vai seguir a Jesus qualquer um, você vai seguir o Filho de Deus, porque quando ele foi batizado, veio uma voz que disse, esse é meu filho amado. Por isso que ele não precisou entrar na escola rabínica. Vai ser um outro assunto que eu não quero, não sei para mim como foi trazer isso, mas é que me chamou a atenção esse detalhe de alguma coisa, porque às vezes as pessoas estão na igreja e se sentem desagregados. Não. Saiba que Deus é agregador. Deus é agregador. Mas aqui eu quero falar, voltando um pouco sobre o Jacó, que Jacó era enganador e recebeu o nome de trapaceiro, mentiroso. Mas Jacó saiu da casa do seu pai com medo de ser morto pelo seu irmão Esaú. Eu não conheci Esaú, não conheci, claro que não. Nem poderia. Mas na minha cabeça, Esaú era um cara forte. Parece que ele era peludo, tão forte. Não sei que tamanho devia ter o Esaú. Cara forte, de caça.
Não fala que ele pegou o leão, nem matou, mas se ele pegasse, talvez ele matasse. Fortão. Correndo atrás de um animal. Esse Esaú, quando viu que ele foi enganado, ele falou, vou matar esse Jacó. A mãe dele falou, vai embora, meu filho. Não, aliás, até queria falar isso. Não precisava ter acontecido nada disso, irmãos, nada disso. Porque desde que Esaú nasceu e Jacó nasceu agarrado no seu calcanhar, a própria Bíblia fala que Deus disse que o maior ia servir o menor. Então, se a mãe e o pai tivessem feito o que Deus havia falado, nada disso teria acontecido. Mas é que Deus, como Ele tem um plano, e Ele desenvolve esse plano, façamos o que for, Ele vai desenvolver esse plano. Então, se você na sua casa entregar as coisas para Deus, você não precisa ficar engendrando, não ficar fazendo nada que possa mudar, porque Deus vai fazer acontecer. Tá? Aí, o Jacó foi, passou lá à noite num lugar, se depois se der tempo falarei, que o relógio não para. E aí ele vai para a casa do seu tio lá, casa, sabe? Aí ele resolve, depois de 20 anos, voltar para a sua casa, só que quando ele vem voltando, ele sabe que ele vai ter que encontrar com Esaú. Presta atenção. Casado. Aí ele manda, sabe que Esaú vem vindo, ele manda as pessoas passarem, presente, lá. Mas há um momento em que ele fica sozinho, o chamado Val do Jaboque. Estou em Gênesis 32, verso 27, vamos pensar, assim que para ganhar tempo. Está no Val do Jaboque, está em oração, parece um anjo, e ele luta ali e tal, ele pede uma bênção, mas o anjo pergunta, olha, qual o teu nome? Quando alguém olha para você e escuta o seu nome, o que ele pensa? Um cara legal. Quando alguém ouve falar Salvador, Solero, esse cara é legal para cá. Não. Se não tiver conversão, não tiver encontro com Deus, se não tiver encontro com Deus, você vai continuar sendo você. Aí o anjo pergunta, qual é o seu nome? Jacó não teve outro jeito. Ele teve que se revelar, teve que se despir. Teve que mostrar o seu interior. Meu nome é Jacó. Aí a hora que o anjo viu que ele reconheceu que Jacó era Jacó, e se você não reconhecer que você é você, que ainda não teve essa graça da transformação, quando o anjo viu que ele confessou que ele era enganador, era trapaceiro, mentiroso, no verso 28, agora não te chamarás Jacó, mas Israel. E o que acontece depois de Israel? O que tem escrito aí? O que ele é aí? O que aparece? Príncipe. Hein? Já pensou? Fulano que não tinha nada para oferecer, ele começa uma dinastia, começa um novo momento, e não só isso, ele agora passa a ser um príncipe. E você, quando se encontra com Deus,
você passa a ser um príncipe de Deus. Você passa a ser alguém que traz no seu coração, nas suas veias, o sangue de Jesus. E quando alguém olhar para você, como aconteceu, estou em Gênesis 33, diz que ele foi ao encontro do seu irmão Esaú. Presta atenção nessa frase. Eu tenho a impressão que Esaú olhou para Jacó e percebeu que não era mais o mesmo. Sabe por quê? 33, 4. Olha que cena. Olha que cena, meus irmãos. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. Antes, o que acontecia? Ele queria matar o Jacó. Mas sabe por quê? Porque agora ele viu que o Jacó não era mais Jacó. Agora era Israel. Agora ele é príncipe de Deus. Irmãos, nós estamos precisando disso hoje, na igreja. Nós estamos precisando de encontro com Deus. Encontro real com Deus. Eu tive um aluno que ele, antes de se converter, ele era um fulano tremendamente briguento. E o mais que brigou é que ele tinha um muro lá que tinha com o vizinho, compraram uma gleba lá, e ninguém sabia de quem era o muro, se era dele. Então o fulano, um não erguia o muro, outro se erguia, brigava e tudo e tal. Aí a filhinha dele foi à igreja e ela ia fazer uma apresentação na igreja e o pai foi para ver aquela apresentação. E chegou lá, o pai se converteu, foi para casa, voltou outro tempo, foi tal, se transformou, se encontrou com Jesus, a sua vida mudou. Aí ele foi lá, chamou o vizinho e falou, olha, porque já tinha ido muitas vezes na polícia, a polícia tinha vindo lá com aquele carro de polícia, aquela coisa, foram presos, E além de que ele não era crente, o vizinho bebia, ele também bebia, então imagina dois bêbados quando estão brigando. Aí o vizinho falou, olha, vou falar uma coisa para você. Você pode deixar que eu faça esse muro e não vou te cobrar nada. E sabe o que vai acontecer? Eu vou dar esse muro para você. O muro não será meu, será seu. Aí o vizinho falou, mas que é isso? Que é isso? O que aconteceu? Aí o rapaz lá, esqueço o nome dele, faz tempo, chegou para o vizinho, falou para o vizinho, olha, Jesus me ensinou que a gente deve amar até o inimigo. Você agora não é mais meu inimigo, agora você é meu amigo. Eu amo você, do jeito que você é. Ele falou, mas eu bêbado desse jeito? Ele falou, do jeito que você é bêbado, eu amo você. Mas eu briguei com você, mas eu amo você. Aí o vizinho não sabia o que fazer, porque queria brigar. O cara ele não queria brigar. Aí, passou um tempo, convidou a família do vizinho para ir da igreja. Converteu toda a família, menos o homem. O homem não se convertia, não conseguia vencer o vício do álcool. Família se converteu, tudo mais.
Esse homem ficou doente. Ele foi visitá-lo no hospital. E lá no hospital, ele o ganhou para Cristo. Isso é encontro com Deus. Quando Esaú viu que seu irmão Jacó não era mais o Jacó, mas era o Israel, príncipe. Ele falou, não posso. Eu não vou brigar com o meu irmão. Eu vou dar um abraço nele. Vou dar um beijo nele. Casais, filhos, façam isso. Ainda dá tempo. O tempo todo. Mas o encontro com Deus, no Val do Jaboque, naquela luta de oração, naquela luta, porque Jacó era forte, mas Deus tocou na sua coxa. Ele saiu manquejando. Vocês vão dar risada. Ontem eu estava lá tomando banho na piscina e saí descalço. E aquilo é muito liso, eu tomei um tombo. Eu lembrei do Jacó. Machuquei tudo aqui, está tudo dolorido. Esse lado aqui. Falei, mas não vou deixar de ir na igreja por causa dessa dor. Mas tomei um tombo que foi um tombo de verdade. Só que eu ia caindo e eu até pensei, tem uma mesa ali, eu ainda dei uma desviada da mesa. E a moça falou assim, o senhor caiu como se fosse devagar. Fui fazendo assim, me desviando, pão no chão. Aí o pessoal que está lá, tudo riu de mim. Eu falei, pode rir. O tombo foi grande. Mas ali não foi encontro, ali foi um tombo, compreendeu? Ali não tem nada de encontro. Ali foi tombo. Mas aquele de Jacó foi encontro. Foi transformação. E aí, eu poderia continuar, mas eu acho que se falarmos alguma coisa mais do que isso, de quando você se encontrar com Deus, porque se você ainda não se encontrou com Deus, de verdade, você vai ter altos e baixos, você vai ter isso, aquilo, não vai dar certo, e você vai estar sempre enroscando, e não sei, ninguém pode saber. Mas tem gente que passa a vida inteira e não tem esse encontro. Mas Deus é agregador, Ele vai esperando. Ele vai esperando até você ter esse encontro, porque eu tenho essa experiência. Meu pai passou 40 anos não encontrando com Deus, e um dia ele encontrou. Ele estava morrendo, e ele falou, Maria, não fique preocupada, porque eu estou indo com Jesus. Foi de 40 anos. Deus é agregador. Ele vai te buscar. E você vai se transformar para entrar nessa genealogia de Jesus, como os heróis da fé. Que Deus nos abençoe.